Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi. Nós estamos no devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e é um prazer ter você conosco. Nós estamos estudando aí o Novo Testamento, capítulo por capítulo. Estamos aprendendo muito sobre Deus, sobre a sua história, sobre a história de Jesus Cristo, como nós vimos nos evangelhos, a história da igreja e como Deus tem nos edificado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado muitas coisas ao seu coração e eu gostaria de fazer um convite a você para que você testemunhasse isso por meio das nossas redes sociais. Mande lá um comentário no nosso canal do YouTube, você pode mandar uma mensagem no nosso Instagram. Vai ser um prazer saber o que Deus tem feito na sua vida e compartilhar isso também na nossa comunidade. Hoje nós estamos no livro de Romanos e nós vamos estudar um pouco então sobre o capítulo 4. Aqui nós vamos ver que Paulo, ele se utiliza do exemplo da figura de Abraão para ilustrar como a fé é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Você já conhece a história de Abraão? Ele foi um pai da fé, ele foi chamado, separado por Deus para mostrar para a gente o que é depender do Senhor e conhecer o Senhor. E Abraão, na sua trajetória, ele viveu vários níveis ali de testes na sua fé e isso vem nos trazer algumas convicções de que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Que fé não é acreditar sobre Deus algo, mas é conhecer quem Ele é, confiar e depender da sua palavra e da sua soberania. Então nós conseguimos aqui ver Paulo argumentar que Abraão ele foi justificado pela fé antes de realizar qualquer obra, qualquer coisa para Deus. Ele afirma que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Aqui nós então temos o primeiro princípio vital, porque a justificação não é um resultado das nossas obras. Nós não podemos fazer absolutamente nada para merecer o amor de Deus ou para agradecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Nós precisamos ter fé e é essa fé que nos justifica, a fé de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Este conceito para nós é central porque nos faz refletir sobre o que realmente fundamenta o nosso relacionamento com Deus. Paulo também vai enfatizar que a promessa feita a Abraão e a sua fé inabalável foi testada e em muitas vezes diante de situações difíceis. Como, por exemplo, ali a promessa de ter um filho, sendo ele já de idade avançada, de ver essa promessa ser realizada, mas depois de ter a solicitação de Deus de entregar essa promessa em sacrifício. Então foram muitas situações que poderiam ter gerado crises na fé de Abraão, mas ele persistiu e ele então nos ensina a ter confiança nas promessas do nosso Deus. Mesmo que as situações sejam desesperadoras, mesmo que a gente não veja uma saída, nós precisamos confiar no nosso Deus, porque Ele permanece sendo o mesmo Deus de Abraão. E Abraão, ele não olhou para a sua idade avançada ou para a impossibilidade de Sara, ou até mesmo para a situação ali de entregar o seu filho, mas ele focou nesse momento na fidelidade do seu Deus. Se nós vamos seguir a leitura, nós vamos ver que os versos 4 e 5 vão trazer um contraste daqueles que trabalham para merecer a salvação por meio de uma ação humana, né? Ali com as suas próprias forças, e o contraste daqueles que creem na ação de Deus. Isso então nos mostra e nos faz considerar a nossa vida. Porque será que nós temos buscado a aprovação de Deus, as bênçãos de Deus, agindo em nossa força? Será que você hoje tem buscado seguir um script, seguir uma postura para que você tenha o olhar de Deus, para que você ganhe algo a respeito de Deus? Ou nós temos abraçado a graça de forma verdadeira?
Hoje, então, nós podemos refletir no quanto que nós estamos confiando nas promessas do Senhor. Você hoje confia naquilo que Deus prometeu fazer na sua vida? Ou existem áreas em que a dúvida pode estar impedindo você de avançar na sua fé, assim como Abraão enfrentou incertezas? O exemplo dele nos encoraja a crer que Deus é capaz de cumprir o que ele promete. Mesmo em momentos difíceis, nós precisamos nos lembrar de que a fé é um ato consistente de confiar em Deus, mesmo quando as evidências ao nosso redor nos sugerem o contrário. Nós também precisamos examinar a nossa vida para identificar se hoje nós estamos nos baseando nas nossas ações para nos aproximarmos de Deus, ou se nós temos a compreensão correta de que nós somos aceitos não pelo aquilo que nós fazemos, mas pela graça de Deus, e ela nos proporciona liberdade. Essa verdade deve transformar a nossa adoração, as nossas orações e o nosso modo de viver, nos lembrando de que nós somos profundamente amados e aceitos por Deus antes mesmo de existirmos. Deus já te amava antes mesmo de dar palavras de ordem para que você viesse à existência. Ele sonhou com você no ventre da sua mãe, Ele formou cada célula, Ele já tem os seus dias escritos. Então Ele te ama independente do que você faça. Isso é algo importante. Mas nós também precisamos entender que não é porque nós temos a graça do Senhor que nós podemos viver na libertinagem. Nós correspondemos a essa graça, a esse amor, amando Ele também acima de todas as coisas, ao ponto de nos entregar e entregar tudo aquilo que Ele nos pede, como Abraão fez. Como a fé de Abraão afetou o seu relacionamento com Deus, pense então como a sua fé pode fomentar um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. E é claro, isso vai te exigir algumas coisas. Vai exigir diálogo, tempo, dedicação, intencionalidade, oração e uma busca por compreender e conhecer a palavra de Deus. Este capítulo, então, hoje nos convida a um relacionamento não baseado no medo ou na obrigação, mas na confiança e na entrega. Finalmente, então, hoje nós podemos refletir se nós podemos ser exemplo de fé e de confiança para os outros. Assim como a história de Abraão é uma fonte de encorajamento, a sua vida hoje pode inspirar e ajudar outros a perceber o amor e a fidelidade de Deus. Então hoje nós aprendemos que a fé é o alicerce do relacionamento com o nosso Pai. E que essa fé, ela não pode ser só em palavras, ela precisa ser em ação. E essa ação é uma entrega voluntária diariamente ao nosso Criador, reconhecendo que Ele é o Senhor, que coordena os nossos pensamentos e as nossas ações, e que Ele é o único caminho. Por isso que nós podemos abrir mão de todas as outras coisas e seguir aquilo que Ele nos diz mediante a sua palavra. Por isso, pela graça, nós somos salvos, mas é também pelo amor e a fé em Deus que nós vivemos um processo de santificação, de glorificação desse Deus, revelando a Ele a todos e ao mundo. Então hoje que você possa orar, se entregando ao Senhor, agradecendo a Ele pela justificação que você recebeu, pela liberdade que você tem, pela vida eterna, mas também se comprometa a experimentar a verdadeira paz e a alegria que vem de um relacionamento restaurado com o seu Criador e verdadeiro e intencional. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de vir a este mundo e de ser alvo do seu amor. Obrigada porque o Senhor nos fez de uma forma excepcional e o Senhor nos deu o privilégio de sermos salvos por Jesus Cristo. Obrigada porque hoje nós somos justificados, ó Deus, pela fé em Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o consumador mesmo de tudo aquilo que nós acreditamos. E nós podemos ver o Deus Pai na vida de Jesus Cristo e nós te louvamos por isso.
Mas te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor também venha trazer uma responsabilidade, um senso de comprometimento com a Tua palavra, para que a gente não venha usar a nossa fé como barganha para obter as coisas do Senhor, mas que a gente venha buscar a nossa fé para nos tornarmos semelhantes a Cristo, nos entregarmos diariamente, nos sacrificarmos, para que a gente possa crer nas promessas do Senhor e viver essas promessas e exalar essas promessas em tudo que nós fizermos. Que a nossa fé seja uma bandeira de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer, e que a nossa vida, Deus, possa ser um reflexo vivo de Jesus Cristo em tudo o que nós fizermos. Que o Senhor nos use para a glória do Teu santo nome, que o Senhor nos conduza nesse dia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!